pessoal, sejam bem-vindos à aula de criação de ambientes. Meu nome é Valesca, sou prof do Lápis Lab e eu vou junto com vocês agora desvendar esses mistérios. Mas não se preocupe que não é nada difícil demais. A criação de ambientes sempre vai acontecer por conta dos nossos personagens. Como que eles estão nesse mundo? Qual o tamanho deles? Por que eles estão nesse local? O nível de complexidade vai depender também do tamanho deles nesse ambiente, estando eles distantes ou com uma profundidade mais próxima, quando eles estão ali de close. Então, dependendo do ângulo de câmera que vocês vão usar, vocês vão precisar se focar mais ou menos no desenho dos ambientes. Na parte da criação deles, existem muitos motivos pelo qual a gente pode querer criar um ambiente. Pode ser para propósitos reais, como decoração, arquitetura, design de interiores, ou para o planejamento de uma história, como em games e quadrinhos, onde você tem que saber tudo que está envolvendo nesse espaço para que o personagem possa circular ali no meio com tranquilidade e também voltar nesse ambiente, né? Na questão da animação vai depender muito. Qual é a familiaridade desse personagem com o local? Ele vai sempre ali ou ele vai ver de vez em quando? Se você quiser garantir que o ambiente vai estar sempre certinho e que os ângulos vão ficar mais fáceis de desenhar, você vai planejar ele para a animação também. E é por isso que a gente está aqui junto hoje. Vamos dar uma olhadinha como é que é o trabalho disso dentro da animação. Aqui a gente tem alguns exemplos de design de ambiente para animação exclusivamente. São artistas que são especializados em fazer os cenários onde esses personagens vão estar interagindo. Às vezes o personagem vai ter um movimento tridimensional dentro do espaço e às vezes o espaço vai ser simplesmente um fundo. Então o nível de detalhe e de complexidade desses ângulos vai depender também do nível de detalhe e complexidade da animação. Aqui a gente tem vários ambientes que vão trazer essa questão da personalidade do personagem, do nível de detalhe do desenho, tudo isso vai variar de acordo com a necessidade. Percebam que o grupo de cores é totalmente diferente, o contorno do traçado, o tamanho dos detalhezinhos que estão aí nesse ambiente, tudo isso vai mudando de acordo com o estilo do desenho dos personagens também. A gente pode encontrar coisas com uma cara muito mais moderna, sem linha, focada em blocos de cores, e outros que são totalmente contornados e já com um aspecto de desenho mais tradicional. O da Hilda é um exemplo disso, que a maioria dos cenários são muito, muito detalhados, mas todos eles têm contornos bem firmes, assim, geralmente com a mesma grossura de linha, que é uma coisa que não é tão necessária no ambiente quanto é na animação. A gente pode encontrar isso dentro de situações animadas ou de situações estáticas, e o ambiente ele pode interagir ou não. Mas o mais importante é que quando a gente olha para um ambiente de um cenário, a gente tem que pensar que existem coisas de verdade ali dentro, que alguém mora ali, ou que alguém está passando por ali ou já passou por ali. Essas dicas, elas vão acontecer nas coisas mais pequenininhas. Quando a gente está planejando um ambiente, a primeira coisa que a gente precisa pensar é quanto espaço que a gente tem e qual o tamanho das coisas nesse espaço. Então, eu gostaria que, sempre quando vocês estivessem pensando num local para uma ilustração, mesmo que muito rapidinho, vocês fizessem meio que um mapa, como se fosse visto bem de cima, assim, de planejamento. Pode ser um ambiente que seja, por exemplo, uma árvore e um balanço, tanto faz. Mesmo que seja assim simplesinho, colocar isso dentro de uma borda e decidir a distância de um para o outro vai ajudar muito na hora que você for desenhar. Agora eu vou lá mostrar um exemplo para vocês de como a gente pode estar desenhando essa estrutura e pensando já no ambiente. Beleza, vamos ver então como é que eu fiz o planejamento desse meu ambiente aqui. Para começar, a primeira coisa foi estabelecer onde é que estava a porta desse lugar. Comecei com um retângulo, porque eu imaginei que era esse tipo de lugar que ia fazer, e o que estava na minha cabeça era mais ou menos um espaço de escritório, alguma coisa que pudesse ter bastante iluminação e muitas coisas de artes. Aí eu acrescentei uma janela bem grande e uma biblioteca no cantinho, que eu achei que ia ser muito legal se tivesse esses armários assim, bem na lateral. Então eu imaginei que isso ia ficar bacana para ter uma divisória, um espaço de escritório para a direita e um espaço da biblioteca para a esquerda. Acrescentei uns puffs, uns tapetes ali para ficar mais aconchegante para ler.
Na janela eu pensei que ia ser legal ter alguns potinhos de plantas. E do lado da mesa eu fui pensando, bom, se a pessoa usa a mesa para trabalhar, então quem sabe do lado vai ter uma impressora, algumas coisas para ter um gaveteiro assim para guardar outras coisas. Aí veio a dúvida do que fazer com o outro canto do quarto, porque ficou meio vazio, né? Ficou tudo meio que de um lado só. Aí eu pensei, bom, só tem uma janela por enquanto. Quem sabe eu vou acrescentar uma outra janela. E aí disso eu coloquei uma janela bem na frente da porta, assim. E como era para ser um espaço de arte, um cavalete. Um cavalete é um espaço de desenho no qual você coloca o quadro, né? E pode desenhar, pintar tudo ali em cima mesmo em pezinho. E para você pintar, você precisa de materiais. Então eu peguei e coloquei várias caixinhas para poder imaginar que são armarinhos de material em volta disso. Do lado, na parede que ficou sobrando, imaginei que, bom, se essa pessoa pinta, quem sabe essa pessoa tá fazendo as pinturas e pendurando ali na parede em algum lugar. E aí eu deixei um espacinho para ter os quadros pendurados na parede. Planejei um pouquinho melhor o espaço da mesa, ainda ficou meio bagunçado. Pensei, será que eles são um artista que também faz coisas digitais? Não pensei direitinho como é que ia ser essa parte aí. Mas defini mais alguns detalhes para eu entender o que estava acontecendo, colocando, claro, o nome em tudo para ir decidindo. Depois, quando eu comecei a passar limpo, eu fui pensando, bom, podia ser mais específica. Então, eu comecei a colocar o lugar do banquinho, das plantas, onde é que vão ficar os pincéis pendurados. Eu esclareci um pouquinho na minha escrita o que ia ser cada coisa e deixei anotadinho até com uma parte de sombreamento só para eu entender melhor o que era. E o que resultou foi nessa imagem aqui, ó, que eu consigo ter certeza de onde fica cada coisa. É um espaço bem grande, não tem muita coisa nele, no chão, nem nada assim, mas tem coisas o suficiente para que quando eu for desenhar, eu tenho que fazer algumas seleções aí no meio, escolher quais são os lugares mais fáceis para eu estar desenhando. Então, o que eu fiz aqui foi pensar, se essa pessoa tivesse mesmo nesse lugar, qual ia ser o tamanho que ela ia estar e onde é que ela poderia estar interagindo, mesmo como se fosse um videogame, assim. Eu pensei que primeiro na cadeira do computador, que é uma coisa que eu já estava planejando, que pode ser uma coisa legal de se mostrar numa ilustração, o personagem sentado na cadeira do computador. Ou sentado pintando, olhando ali para a janela, pintando alguma coisa no cavalete. Acho que podia ser uma situação bem bonita, bem legal também. Ou, é claro, relaxando um pouco ali nas almofadas grandes e lendo um livro na frente da biblioteca. Parece um lugar bem aconchegante e ia ser um tipo de desenho que eu ia gostar de fazer. Então eu comecei a pensar qual seria o lugar onde eu ia estar parada para tirar essa foto, digamos, dentro desse lugar. Como se eu tivesse uma câmera que eu pudesse definir o ângulo dela. E falando desses 3 lugares que eu gostei do personagem neles, para mim foi o que eu tinha pensado então nessa visão. Parada ali bem, olhando reto na esquina da biblioteca, vendo o personagem sentado na almofada, a biblioteca de fundo, ou parada ali na lateral da mesa, vendo o personagem mexendo no computador e a janela com suas plantinhas lá no fundo, ou parada ali nas costas do personagem quando esse personagem estiver pintando, de maneira que eu consiga ver um pouco do material da pintura na direita e depois na esquerda ao espaço da janela que o personagem está olhando enquanto pinta. Então, esse espaço, dependendo do nível de detalhes, eu poderia pensar, o que tem mais coisas? O que seria mais difícil ou mais fácil de desenhar? Todos os que têm uma esquina, tem sempre a questão de desenhar ângulos, então isso já deixa um pouquinho mais difícil. Por exemplo, esse aqui da janela, do cavalete, ia ter bastante material de pintura, quem sabe uns panos sujos, algumas coisas que o personagem está usando ali que iam deixar essa situação um pouquinho mais complexa. Essa aqui da cadeira tem, é claro, a questão do computador. Nem todo laptop é fácil de desenhar. Se fosse um computador de mesa também tem seus detalhes. Então essa ia ser a parte mais complicadinha das coisinhas que tivessem ali perto daquela mesa. Quanto às plantas na janela, eu ia ter que pesquisar alguma coisa de referência e a janela em si eu ia ter que pensar na paisagem que está para fora dela. E, no fim das contas, a que eu achei que ia ser a mais fácil no caso de organizar, simplesmente porque a questão das prateleiras já fazem as linhas que eu precisaria, seria da biblioteca. Eu ia ter que desenhar um personagem sentado na almofada, quem sabe uma textura para o tapete e os livros que nem necessariamente precisam ser muito detalhados no fundo ali. Tudo vai depender onde eu vou colocar o foco do personagem. Então, nesse ambiente, eu já poderia ter 3 ou muito mais ilustrações.
Uma vez planejando isso, eu posso desenhar de vários ângulos tudo o que eu quisesse. Poderia desenhar visto de cima super detalhado, quem sabe escondendo o personagem embaixo da mesa ali, da cadeira, do momento que a gente tivesse só um cantinho. Não tem problema a gente dar o zoom mais para perto ou mais para longe, desde que a gente saiba muito bem o que tem nesse ambiente. Beleza, agora é a vez de vocês, hein? Aqui tem uma sugestão de exercício. Fazer a planta do lugar onde vocês estão imaginando essa cena da história. Pode ser um local interno, como uma cena dentro de um quarto, de um banheiro, um jardim interno de uma casa, quem sabe uma sala de aula, ou um local externo. Eu sugiro que vocês deixem o mais simples possível, de uma maneira que vocês consigam definir poucos elementos para na hora de pegar referência não seja assim algo muito complexo. Desenhem aí o mapinha de vocês pensando como seria esse local se você estivesse dentro dele. E é claro, mantendo as distâncias e os tamanhos de verdade, porque não tem como a gente botar uma cama que caiba uma pessoa deitada e ao mesmo tempo colocar uma cadeira que seja do mesmo tamanho, porque na vida real elas seriam de tamanhos diferentes. Então, tem que levar todos esses detalhezinhos em consideração aí. Vocês podem pesquisar por planta de casa ou planejamento de ambiente planta para encontrar mais exemplos. Caso vocês façam de vocês aí, podem mandar para Lápis Lab, que eu quero ver, viu? Vamos para a fase 2. Agora que a gente já definiu o que vai ter nesse nosso ambiente, o que o nosso personagem gosta e que tipo de pessoa que eles são, a gente vai começar a parte da pesquisa. O que quer dizer essa pesquisa? Uma listinha de palavras. Tudo que vai ter dentro desse ambiente. Seja um vaso de planta, uma cadeira, um livro, uma mesa, uma cama, tudo que você for imaginar que aparece por ali. Ah, mas meu personagem é um cientista que tem uma câmara onde ele cria plantas carnívoras. Ótimo! Como é que você pesquisa uma câmara que cria plantas carnívoras? Estufa, talvez? Estrutura de vidro? Descubra as palavras-chave para descrever aquilo que você quer para você poder pesquisar nas referências com mais tranquilidade. Eu vou mostrar para vocês agora como é que eu faria para aquele ambiente que eu acabei de mostrar ali no exemplo. Como se trata de um ambiente que tem 4 seções bem estabelecidas, a parte da biblioteca, a parte do escritório, a parte da pintura e o espelho dos quadros ali, eu posso procurar especificamente pelos objetos que eu já planejei ali. Eu vou usar o meu site favorito de pesquisa para objetos 3D, que é o Sketchfab. Existem muitos outros diferentes na internet, se vocês conhecerem alguns que sejam bacanas, também aceito recomendações, mas esse é o meu preferido porque, além do fato dele ser fácil de navegar, ele é de graça. E isso é sempre uma vantagem quando a gente estiver planejando um desenho, porque eu não preciso ter que modelar todos os meus objetos em 3D toda vez que eu quiser fazer uma ilustração, né? Vamos lá então, ó. Eu vou abrir aqui, já deixei aberto o meu Sketchfab, mas o endereço dele é sketchfab.com. Geralmente ele vai abrir ali numa telinha que vai falar, olha, nós temos muitos modelos 3D, se você está fazendo um videogame, você pode pegar o seu modelo 3D aqui, mas aí eles mal sabem que a gente está querendo é referência. Então a gente vai poder achar justamente todos os nossos objetos que a gente quer aqui e que a gente possa girar eles em 3 dimensões no próprio navegador, para poder ter referência bem certinha do que a gente precisa. Para aquele meu ambiente, a primeira parte que eu vou estar desenhando vai ser a parte da biblioteca. E ali dentro eu tenho algumas almofadas jogadas no chão e os armários da biblioteca. Então o que eu vou estar procurando aqui vai ser a palavra para armário de livros. Em inglês se escreve bookcase. Às vezes eu prefiro pesquisar em inglês porque dá mais resultados. Então vocês podem ir lá no Google Tradutor e ver se isso funciona para vocês. Aí, logo em seguida, uma vez que eu digito a minha pesquisa, eu já vou ter alguns modelos acontecendo aqui embaixo. Tem alguns vazios, sem livro nenhum, tem alguns que vêm até um ambiente inteiro e tem outros que tem uma mistura, coisas especiais acontecendo. Mas olha só, nossa, agora eu tô surpresa, é muito parecido com o que eu imaginei, aquela cantinho onde eu posso botar o tapete com as almofadas. Eu juro que eu não tinha pesquisado antes, mas olha só, é perfeito.
Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Às vezes ele demora um pouquinho. É um quarto inteiro. Bom, não vou precisar do quarto todo, mas olha lá. Eu tenho bem o ângulo que eu gostaria de desenhar. E se eu quiser desenhar mais de perto, botar nos detalhes, eu posso realmente colocar aqui. Posso trocar, claro, as coisas que estão aí dentro, mas sem dúvidas em relação às linhas e etc, isso aqui já me serviria muito bem. E essa é mais ou menos a função de um ambiente 3D. Você pode garantir que independente de onde você está olhando, você tem uma referência que funciona muito bem e com os ângulos certinhos que você precisa. E assim por diante, eu iria pesquisar aqui os meus livros, quem sabe algumas almofadas, vamos ver se eu consigo achar almofadas. Isso aqui que o Google Tradutor me diz. Mais ou menos, não tem muitas opções, né? Se eu procurar por puff, aparentemente se escreve assim. Aqui já tem uns mais interessantes, ó. Tem uns jogados aqui no chão, tem uns que já vem com coisas em volta. Esse aqui já poderia me funcionar como uma referência. Eu gosto bastante desse aqui, ó. Esses aqui mais amassadinhos. Esse já poderia ser o que eu ia desenhar no chão ali. Vamos ver se esse aqui ia funcionar. Ó lá. Já consigo girar ele aqui mesmo na previsão, para ver se é bem o que eu quero. Ou se eu quiser um mais amassadinho, também tem um de couro aqui. Também tem algumas almofadinhas. Geralmente aqui, se você pesquisar com a palavra correta, no caso, achar a tradução e digitar ali em cima, você consegue encontrar qualquer coisa que você quiser. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, um esqueleto no canto ali da minha sala, eu posso pesquisar e eu não vou só encontrar mas milhares de outras opções, tanto em cartoon quanto realista. Então, eu acho que é super legal vocês explorarem esse site como um local para referência aí. E boa sorte! E agora é com vocês. Vão lá no sketchfab.com, pesquisem no Google a tradução das palavras e façam essa listinha dos objetos que vocês acham que vai ser mais complicado de desenhar. Eu sugiro todos os objetos que tenham laterais quadradas ou retangulares que sejam o objetivo de vocês, porque geralmente são esses onde a gente começa a ter mais dificuldade. Parte 3. Perspectiva. Como escolher o melhor ângulo para a sua cena. Calma, eu sei o que você está pensando. Prof, mas isso aí parece meio assustador. Mas eu digo, não se preocupe, caro aluninho. Pois na realidade é muito mais simples. O que a gente vai encontrar vai ser a nossa querida linha do horizonte. Com ela e alguns poucos ângulos, a gente vai conseguir encontrar toda a estrutura interna que vai levar à base de um ambiente. A gente pode fazer isso de uma maneira muito simples, que é imaginar essa nossa caixa como uma literal caixa de papelão. E encontrando o ângulo, dependendo para onde ela está virada, se a gente está vendo de frente, de cima, só um cantinho, de baixo, tudo isso vai manifestar esse ambiente na nossa cabeça. Então, o que a gente vai estar fazendo agora vai ser um exemplo focado justamente em visualizar um ambiente mais complexo dentro de uma caixa e depois, ao contrário, um ambiente mais simples dentro de um desenho já pronto, mais complexo. Bora lá! Beleza, então vamos à demonstração mais simples possível aí. Tem um desafio diário que é muito legal, que é desenhe uma caixa. E aí nele a pessoa treina todo dia a desenhar uma caixinha, vista de um ângulo diferente, de cima, de baixo, de lado, uma mais horizontal, uma que seja um pouquinho mais alta, algumas variações dos retângulos base aí, e aí a partir disso você vai criando meio que uma biblioteca mental de como você vai lidar com esses ângulos. Aqui eu vou mostrar, usando alguns exemplos de caixa mesmo, como a gente já consegue tirar alguns ambientes só dos ângulos internos dela. Olha lá, vamos começar com esse cantinho. Isso aí é a parte interna de uma caixa, bem na diagonal dela ali, e a gente consegue ver claramente que tem uma linha subindo aqui, ó, bem certinha aqui na vertical, que vai dar uma ideia pra gente da altura dessa parede. Também vamos ter duas linhas na diagonal, que vão ser pra gente a nossa referência de ângulo, e também aonde estão as paredes desse ambiente.
No momento que eu desligo a nossa imagem de referência, olha lá. É um ambiente um pouquinho visto de cima, talvez, um cantinho de um quarto, e aí a gente vai ter uma visão um pouquinho mais longe. Vamos colocar alguém aqui para ajudar a gente a se localizar. Sabe, eu vou dizer que tem uma pessoa encostadinha aqui na parede, ó. Tá aqui pensando na vida, ó. Aí, ela tá pensando na vida do lado de uma janela bem grande. Tá vendo essa inclinação aqui em cima? Ó, eu vou buscar colocar ela com o mesmo ângulo do que esse aqui de baixo. E aí até funciona, fica interessante, mas para ser uma janela não pode ser só um quadrado, né? Talvez ela vai ter que ir um pouquinho mais para dentro. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa linha aqui de baixo mais uma vez e vou acrescentar uma linhazinha aqui que vai, na verdade, ó, seguir a inclinação dessa grandona aqui de trás. A gente consegue até imaginar, ó, como se elas estivessem indo juntas. Aí, a partir disso, eu posso repetir as formas aqui dentro. Olha lá, aí eu já tenho uma saidinha, então essa pessoa já tá esperando. Quem sabe ela tá num ginásio de uma escola, ou ela tá num lugar que tem uma janela bem grande, uma sacada, talvez, né? Vamos ver se eu consigo colocar uma sacada aqui. Eu só vou esticar essa linha, copiar tudo mais um pouquinho pra cima ali dentro e colocar mais uma linha pra cima. Como é uma sacada, talvez eu vou fazer um lado principal pra ela aqui. E aí, depois um mais curtinho aqui assim, ó, onde a pessoa vai poder se apoiar. E depois, mais pra cá, onde a pessoa vai poder se apoiar. Opa, mas daí vai ficar muito fina essa nossa coluna ali. Então, eu vou pegar e vou subir uma lateral pra ela também. Ó lá, agora já é um ambiente bem mais complexo, mas a estrutura dele mesmo ainda permanece nessas nossas linhazinhas aqui assim. E quanto mais coisas eu for acrescentando, ou buracos na parede, ou objetos, simplesmente vai deixar uma cena um pouquinho mais complexa. Mas tendo o meu personagem e tendo a referência do ângulo, eu já consigo imaginar muito bem que tipo de lugar onde ele tá paradinho ali. E aí é só uma questão de eu lembrar que as diagonais tem que respeitar essa diagonal principal aqui da direita e essa aqui da esquerda. Vamos para mais um exercício de caixa, vamos lá. Essa aqui, ó, essa tá facinho. Imagina que a gente tá vendo um palco bem de frente. Então, a gente vai ter o nosso espaço principal, que vai ser esse grande retângulo aqui assim. E aí, a gente pode ter, quem sabe, aqui em cima, ó, a inclinação do ambiente. Dizer, ó, esse é um quarto bem grande. Pode parecer realmente um palco pra gente assistir uma peça de teatro, olha lá. E aí eu posso dizer que a audiência tá toda aqui embaixo assistindo. Botar a cabecinha deles aqui assim, ó, só uma sugestão. E aí conforme eu vou chegando mais longe nessa imagem, ou no caso mais perto desse quadrado central, mais eu vou diminuindo o tamanho dessas pessoinhas. Até a gente chegar aqui, ó, no nosso palco mesmo, onde eu vou colocar um ator principal, olha lá. Tadã! E aí, quem sabe uma cortina bem grandona. E aí, de repente, a partir de um ângulo tão simples quanto esse, que é simplesmente um retângulo com as linhas da diagonal saindo das pontinhas, a gente já tem um ambiente inteiro. Claro que um ambiente desse vai ser mais complexo, com certeza. A gente precisa ter nas nossas referências também o pensamento de que essas coisas que a gente está vendo à distância, quando a gente chegasse pertinho, elas iam ter os seus detalhes, como, por exemplo, a altura do palco, que a gente pode ver aqui. Quem sabe uma escadinha, né? Se os atores quiserem descer, a gente poderia incluir por aqui assim, mais ou menos. Alguma luz de corredor no cantinho. Todas essas coisas que a gente vai ter que refletir sobre o ambiente de verdade para entender. Quem sabe o palco não é tão retinho de frente. A gente pode vir aqui e fazer uma segunda linha um pouquinho mais longe para dizer que ele é mais fundo, ó lá. Então, é como se eu estivesse fazendo um retângulo dentro do retângulo. E aí, eu já tenho uma imagem bem mais complexa. E em seguida, decoração do teatro, o que vocês quiserem colocar isso aí. A gente tirar aqui a nossa caixinha, ó, a gente já tem um cenário bem épico. Quem sabe a gente pode trazer ele um pouquinho maior, ó, para chegar mais perto e olhar a performance dessa pessoa mais de pertinho. Então, esse tipo de coisa, na hora do planejamento, é sempre bom rabiscar bastante para testar. Se vocês querem mostrar um pouquinho mais de perto, um pouquinho mais de longe. Geralmente, nas animações e nos desenhos, em geral, a gente costuma estar bem mais perto do personagem do que essa distância aqui. E aí, as preocupações com o cenário, elas mudam um pouquinho também, né? Então, se eu pudesse fazer... Estamos aqui assistindo essa linda peça teatral, mas eu tô sentada na última fileira. E aí, vai vir uma pessoa aqui, ó,
e vai dizer, com licença, eu posso passar? Eu tô sentada ali no lugar depois de você. E essa pessoa vem, ó, e interrompe toda a sua visão do espaço. Se eu quisesse fazer uma ilustração só dessa pessoa que está aqui na frente, eu não preciso acrescentar todos os detalhes lá atrás, só um pouquinho da inclinação. Agora, se eu quiser que seja também parte dessa cena o ambiente, aí eu preciso levar em consideração onde é que essa pessoinha aqui vai estar. E aí ela tá ali chegando, eu tenho a minha pipoca aqui já, posso passar, por favor? Aí a gente dá o lugar, né? Então tá, vamos pro próximo. Tadã! Olha lá. Ah, que beleza. Esse aqui é um mais comprido, né? Só que me parece uma cena mais futurística. Da onde que eu tiro isso? Olhando uma caixa, né? Mas olha só. Se eu ver essas linhas da diagonal, essa linha aqui da horizontal, e seguir ela bem certinho nessa inclinação, opa, dá uma escorregadinha, mas não tem problema. Eu consigo perceber que meu espaço de teto é muito maior e a sensação que dá é que esse é um ambiente que eu posso passar um tempão nele, um monte de coisa vai acontecer. E eu não sei por que me imaginei assim uma cena super moderna, com um teto mais baixo, dentro de uma aeronave, talvez. Deixa eu tirar. Talvez foi o céu azul que estava lá atrás. Ó lá. Funciona para o nosso teatro que a gente usou antes também, mas a gente poderia dizer que aqui, por exemplo, fica a cabine de comando e lá atrás nós temos a pessoa que está cuidando disso. Quem sabe aqui a gente tenha, bem pertinho da gente aqui, o comandante principal sentado na sua cadeira. E aqui eles têm todas as suas telas que ele vai estar olhando. Que mais? Uma borda de janela, né? Pra não ficar tudo de repente pra lá. Os planetas. Sabe, um ou outro cometa. As estrelinhas. Algumas luzes compridas aqui em cima. Talvez foi por isso, imaginei aquelas luzes de teto compridas assim, ó. Daí já me deu uma coisa meio espacial, assim. E aí aqui a gente tem várias telinhas mostrando pro comandante. Mas por que ele tá tão longe das telinhas, né? Talvez não é o lugar dele, talvez é o lugar dessa pessoa aqui trabalhar. Olha lá, então ela tá lá trabalhando, analisando as telas e mexendo nas coisas. E o senhor comandante tá aqui sentadinho, pensando na vida, tomando um suco. Olha lá. E lá ele fica. É uma cena super complexa. Faltou algumas coisas no chão pra deixar mais interessante. Quem sabe uma escadinha pra gente chegar ali, né? No lugar onde ele tá. Tô fazendo bem rabiscadinho mesmo, só pra imaginar. Mas tudo que a gente pode tirar a partir de um ângulozinho dali dessa tela, né? E aí, a gente pode ver, vamos ver mais uma caixa. Essa caixa aqui tá vista de cima. Esse já é um ambiente que, por exemplo, se a gente estivesse andando numa cena de mistério, de um filme, de uma fábrica, e aí essa fábrica a gente tá vendo de cima, ó. A gente vai ter aqui uns caminhos. Aqueles caminhos que andam assim por cima de tudo em cena de fábrica, sabe? Já tô começando a imaginar uma história muito louca aqui. Aí a gente vai trazer caminho pra cá, tudo se cruzando, usando aquelas linhas ali de base. E aí lá embaixo a gente vai ter uma coisa secreta que tá acontecendo nessa fábrica aí. Vamos imaginar o que pode ser. Não sei, eu vou fazer meu personagem paradinho aqui em cima, ó. Olhando lá pra baixo, pensando, o que tá acontecendo? Não, isso é terrível. E aí, lá embaixo, quem sabe eles estão analisando, uma das naves alienígenas que a gente viu ali no nosso desenho anterior. Pronto, a história continua. Não sei se é uma nave muito bonita, tá parecendo um ovo frito, né? Mas é que a gente tem várias pessoinhas pertinho, ó, eles estão ali analisando. Sabe, tem uns ganchos segurando a nave alienígena. Ó lá. E aí tem várias pessoas em tamanhos diferentes andando pela base ali. Então, uma cena assim que num filme ia ser super complexa, a gente pra fazer todos os detalhes ia ter que pegar referência de como desenhar ferro, como fazer os corredores internos de uma fábrica, como fazer todo o processo das luzinhas em volta.
sabe, vai ser uma cena que a gente vai ter uma porta principal onde as pessoas estão entrando, que depois ela pode ser fechada. Então a gente pode brincar bastante com essa situação aí, de fazer parecer muito mais complexo do que realmente é, porque no final das contas a gente começou foi com essa caixinha aqui, né? Então quanto mais a gente vai colocando coisas ali, mais complexa a coisa vai ficando, ó lá. Já é uma cena que eu posso acrescentar um monte. Quem sabe a gente tem aqui aquele painel de vidro para as pessoas que estão no laboratório poderem ver o que está acontecendo sem ter que encostar. Dá para começar a brincar com isso aí tudo um pouco. Mais uma outrinha aqui assim. Eu vou parar, senão eu vou me empolgar, vou terminar essa ilustração. Vamos para a próxima. Isso aqui tá facinho, uma caixa tradicional. Mas olha que interessante, quando a gente para de ver a parte interna da caixa, já parece que é um prédio, né? Em vez de ser um ambiente só. Porque se a gente pensar nisso como se fosse uma casinha, por exemplo, vamos fazer o mais simples de todos, ó. Eu vou usar as linhas desse retângulo aqui, que na verdade é um prisma, né? Retângulo mesmo não tem nenhum aqui. E aí a gente vai trazer toda a frente, que poderia ser dessa casinha, só que eu quero botar um telhado. Então, o que eu vou fazer? Vou achar mais ou menos aqui, ó, a metade dessa linha aqui e a metade dessa linha aqui. Eu vou imaginar uma linha imaginária aqui pra cima, que eu vou juntar pra cá e pra cá, pra cá. E aí, depois eu grudo os pontos aqui em cima. Tadam! Não é uma casa muito bonita, porque o telhado acaba, parece aquelas de madeira, né, aquelas de brinquedo, assim, que o telhado ele não passa aqui da parede, né, fica meio esquisito, e faltou cair um pouquinho, mas não tem problema, a gente deixa ela assim só pra facilitar. Então dá pra botar a porta da casa, eita, essa porta não tá muito legal, vou girar. A porta não tá muito centralizada, né, a não ser que a gente ponha uma janela, e aí depois aqui do outro lado uma outra janela, e com sua porta no meio. Pode ser, uma casinha bem simplesinha. Aqui atrás mais uma janela? Não. Aqui atrás a gente vai ter... Deixa eu ver o que a gente pode ter aqui atrás. Senão se é uma casa toda esburacada. Algum lugar tem que ter parede, né? Então quem sabe aqui vai ter uma árvorezinha. Olha lá. Um ambiente bem simples, umas árvorezinhas em volta. Aqui temos a nossa pessoa saindo da porta. Ela não é muito alta. Ela tá pensando na vida, tá dando um tchauzinho. Eita, que braço comprido. Oi, temos aí uma ceninha simples usando a casa como base. Mas eu não quero fazer ceninha simples, eu gosto de coisa complicada. Ok, vamos pegar essa caixa comprida aqui então. Quem sabe nessa caixa comprida, a gente vai utilizar toda a altura dela aqui assim. Mas a gente não vai botar um teto, porque isso aqui vai se tratar de um prédio. Então, o que eu vou fazer? Cada uma dessas linhas que temos aqui em cima, ó, a gente vai alargar elas para ela virar um espacinho desse telhado aqui, ó, pra a gente ver um pouquinho da profundidade disso aí. Vamos fazer em todas elas, ó lá. Tudo igualzinho, então a régua vai ser amiga de vocês nessa hora, tá? Aí a gente vai botar tudo assim, ó lá, já ficou mais fundo, já ficou interessante. Se eu disser que, por exemplo, tem... sabe aqueles negócios em cima de prédio que dá pra pessoa sair? Geralmente quem vai faz manutenção, mas nos filmes eles sempre tem uma cena de luta no telhado, olha lá. Aí a gente vai colocar ali... Todas as linhas são iguais, o que vai mudando é que vai ficando cada vez mais fundo essa parte de dentro desse prédio ali, ó. E aí eu vou fazer... Já a gente falou de cena de luta, né? Então aqui tá o nosso super-herói com sua capa. E aqui a gente vai ter o vilão atacando ele. O vilão tem uma espada. Então tá, né? Talvez o herói não tá levando ele muito sério, esse vilão. Ele parece... parece um bonequinho de gengibre daqueles de Natal. Tá tudo tranquilo. Já acredito que é um prédio. Posso acrescentar mais coisas. Uma portinha aqui embaixo, cuja inclinação em cima e embaixo, ó, vai ser igualzinha. Sabe, essa porta é muito grande, né? Então, vamos fazer ela ser um pouquinho menor. Tem que ficar olhando para essas pessoas ali para ter uma ideia, porque uma pessoa adulta não chega a ser aqui assim numa porta, às vezes até um pouquinho mais baixa, né? Então, a gente precisa planejar isso aí também na hora de fazer. Quem é que essa pessoa vai estar interagindo com isso aí? Qual é a altura dela? Olha lá.
E aí eu já tenho aí a entrada daquela fábrica antes que a gente tava olhando, já poderia funcionar. Claro que é meio claustrofóbico, não tem janela nenhuma, né? Então quem sabe vamos botar uma janelinha pra cá, que é daquela janela bem longa, assim, que eles fazem muito em prédio. E depois tem todas as divisóriazinhas ali. Vou fazer aqui rapidinho só pra gente finalizar, ó lá. E aí, na frente, talvez não precise, talvez tenha só a janela aqui na parte de baixo. A gente pode decidir dependendo da complexidade desse prédio aí. Quem sabe o prédio tem aqui umas colunas levantadas também, ó. Dá pra brincar com isso aí. Vai pegar as referências de arquitetura, começar a imaginar. Tudo a partir dessa caixinha aí, ó. Aí a gente vem, coloca lá. Eita, pronto. Tá aquela coisa que eu falei. A caixa, quando ela tá vista de longe, assim, ó, ela parece um ambiente muito maior, né? Quando a gente tá vendo ela de pertinho lá nos nossos ângulos internos, ela já parece um ambiente interno mesmo. E a gente pode chegar cada vez mais perto daquele cantinho para ter um ambiente inteiro mesmo.